Bem, estamos tratando sobre budismo e religiões mundiais. Eu sou Valdeir Contarve e vamos falar agora dos ramos do budismo. E eu estou iniciando pelo o ramo do budismo Theravada, que vai ser a ênfase desse momento. Bem, o budismo está diretamente relacionado com os ensinos do Buda, um homem que narra que alcançou a iluminação quanto ao sentido do universo e se tornou depois um objeto de admiração, de veneração e de adoração. Nos seus ensinos, Buda previu uma adaptabilidade da sua mensagem, ou seja, os seus discípulos teriam liberdade para reagir aos ensinos dele de acordo com a sua própria cultura. E isso é exatamente o que tem acontecido ao longo dos tempos, e variadas formas de budismo acabaram se desenvolvendo, né? Algumas mais ligadas à escritura e outras menos ligadas às escrituras. Nós vamos verificar então as suas diferenças em meio a essa tentativa de conservação dos ensinamentos essenciais. A ideia das diversas tradições não é competição uma com a outra, mas muitas vezes é exatamente isso o que acontece, eventualmente acontece. Mas reforçar que é possível alguma unidade de fé e alguma sabedoria em meio às contradições seria o objetivo das escolas de budismo e das diferenças entre os diversos budismos. A questão que a gente precisa destacar são as 3 ramificações do budismo, né? Depois eu vou falar de mais 2, mas as 3 primeiras, o budismo Theravada, o budismo Mahayana e o budismo tibetano, né? Esses 3, eles são os mais importantes no contexto asiático, né? Embora a gente saiba que tem espalhado pelo mundo centros de budismo, né? Em alguns lugares, com pequenos grupos de adeptos, com interesse minoritário religioso, né? E o budismo tântrico, o zen budismo, nós vamos descrevê-los depois. O budismo Theravada, que é o meu interesse no instante, nesse momento que estamos, ele surgiu no século VI a.C. Tanto o budismo Theravada como o Mahayana surgiram na mesma época, no século VI a.C., no norte da Índia, né? Vou corrigir aqui. O budismo Theravada é dessa época, né? E o budismo Mahayana não. Um surgiu em 6 a.C. e o outro em 3 a.C., para poder acertar aqui a minha linha do tempo, né? São as principais formas de budismo, né? O Theravada e Mahayana, e o próprio tibetano é um ramo do Mahayana, digamos assim, né? Outros também, como o budismo tântrico, né? Tem um pouco de tibetano e muito de Mahayana, né? Então, eles têm essa ligação, né? O primeiro é considerado uma forma mais próxima do Dhamma. O Dhamma seria o ensino original. Então, na minha perspectiva, tá, irmãos? Do jeito que eu tenho olhado e aprendido, eu creio que o Theravada é mais próximo do ensino original. O Mahayana, como tem aspectos mais místicos e também tem rejeição de alguns rigores, né, procurando adaptar para a pessoa mais comum, então ele é mais recente e um pouco afastado dessa forma original. Bem, vamos lá. O budismo Theravada, ele é praticado atualmente na Tailândia, no Laos, no Camboja, no Sri Lanka e também em Mianmar, né? Esses 5 lugares.
Na Tailândia, cerca de 95% da população é budista da tradição Theravada. Mas o budismo no país integra crenças populares como a adoração de antepassados e os aspectos de religiões chinesas, como o taoísmo, por exemplo, né? Muitos tailandeses têm origem chinesa, então essa cultura religiosa chinesa está impregnada também na Tailândia. A atividade mais importante do budismo Theravada é a meditação. E eles praticam isso para esvaziar a mente, né, e buscar a iluminação. Esse esvaziamento de mente não é tirar os pensamentos, é focar o seu pensamento naquilo que é o objeto do seu crescimento. E o budismo que valoriza o Sangha é o Theravada, né? Sangha é a comunidade monástica e hierárquica. Bem, existem 3 influências no budismo Theravada. É o budismo Theravada tailandês. A influência mais importante é o budismo Theravada que vem do Sri Lanka. Ele tem mais importância. O Pali, que é a língua de lá, é língua religiosa para a liturgia dos cultos e para as escrituras na Tailândia, né? Poucas são as pessoas que entendem o Pali dentro do budismo, mas isso é algo voltado para especialistas na religião, como o latim na Igreja Católica, né? Poucos entendem, mas os especialistas entendem. Então, a segunda influência na Tailândia traz elementos de crenças do hinduísmo, vindo do Camboja, né? E são encontrados altares do deus Brahma. Brahma é encontrado vários altares na Tailândia. E o seu culto e a sua reverência se vê tanto nas cerimônias como nas instituições. E encontra-se ainda uma terceira linha, uma terceira influência nesse budismo, que são as práticas religiosas populares, principalmente no interior rural, para buscar favores de espíritos locais. Então, preceitos e rituais budistas se utilizam procurando acalmar os variados espíritos envolvidos nessas crendices populares. E muitos tabus da magia são respeitados, né? São da magia popular, mas acabam sendo respeitados. E o que decorre disso? Decorre que coisas como astrologia, numerologia, amuletos, talismãs, né, estão na prática budista do tailandês, principalmente na classe média, né? Na Tailândia, os jovens podem ser ordenados por breves períodos de tempo, né? Por caso de uma estação de chuva, né? Chama Vassa. Às vezes, só durante aquela estação é que estão como monges. Outros ficam monges por mais tempo, entre 1 e 3 anos, né? A ordenação temporária é bem aceita, bem vista e é bem considerada por todos. E é um predicado para o casamento, né? O acesso a cargo nas hierarquias, nas aldeias, também tem a ver com a pessoa já ter vivido como monge. Os que continuam monges, que não ficam durante breves períodos, eles seguem para centros regionais de educação para aprender a língua Pali, aprender as escrituras oficiais do budismo e podem prosseguir até para o ensino universitário, subir na hierarquia eclesiástica. Monges que buscam a meditação ligam-se a algum mestre, às vezes durante anos a fio, né? E esses monges passam a ser venerados e muitos até acreditam que eles têm poderes sobrenaturais. Também surgiu na Tailândia uma variante budista que tem chamado a atenção do mundo, né? E foi levado inclusive para o budismo tibetano, que é o que se chama de budismo engajado. O que é o budismo engajado? É a ideia que através da escola Theravada, mas eu insisto, também isso está no tibetano, se promove programas de ajuda ambiental, programas de ajuda social,
a partir dos valores de paz, de amor fraternal, que não fazia parte da tradição antiga, né? Então, ainda se respeita, tanto no meio rural como no meio urbano, o caráter mendicante, né, pindapata do monasticismo, né? E os monges Theravada se ocupam de estudar e recitar as escrituras budistas, né? Desenvolver oportunidades e ocasiões para cerimônias e rituais para o público em geral. Então, como eles estão dedicados para essas oportunidades, para cerimônias, para atendimento do público, então se acha justo que eles realizem o caráter mendicante e a população os sirva de alimentos. E até muitos não são vegetarianos por causa disso, porque não pode escolher qual é a doação que vai receber, né? Há mestres hoje mais conhecidos na Tailândia e que contam com centros de budismo e monastérios em diversas partes do país, né? E enriqueceram dessa forma. O mesmo título que é usado para esses mestres, que se chama Ajahn, esse mesmo título e dignidade também é usado no meio cristão, na Tailândia, para se referir ao pastor. O pastor também é um Ajahn, assim como um mestre de budismo é um Ajahn. O nome usado, Ajahn, é porque, esse é um pensamento meu, que os tailandeses, eles se apropriaram, tailandeses convertidos, né, da referência ao título reverendo, né? E aí eles botavam contextualizado para a sua realidade, porque reverendo aqui seria um Ajahn, né? Então é por isso que é chamado os pastores dessa forma. É um título de dignidade que se usa para pastores cristãos na Tailândia e para grandes mestres, grandes monges, né, e mestres de budismo. O budismo Theravada coloca ênfase na prática da meditação e mencionando que é preciso concentração na respiração e nas sensações do corpo, né? Então se acredita que com melhor atenção no início e no fim seja possível obter a compreensão da impermanência de forma experimental e assim se ligar ao ensino de Buda, né? Dedicar-se à apreciação das experiências da vida conforme acontecia antigamente, né? O budismo Theravada, nele, se quer compreender a realidade para a libertação de um modo de uma vida autocentrada para um estilo de mais desapegado. Eu poderia até chamar de um estilo de paz, né? E é uma teoria atraente para as pessoas que vivem sobrecarregadas de muitas preocupações, deixar as preocupações, deixar os desejos, né, e tentar se abster deles. Contudo, o ritmo da vida cotidiana, da vida, se impõe contrário um pouco a essa prática. Bem, vamos ficando por aqui e depois vamos continuar. Que Deus abençoe.